não conhece você, não sabe da tua história de músico, sua história de vida. Quem é o Michel Ramos? Da onde veio? Quando começou? Conta aí pra todo mundo. Bom, a minha história começou, eu tinha 12 anos, quando meu irmão, um papo informal, quando minha mãe chegou do trabalho, falou assim, Rafael, vamos aprender um instrumento? Assim do nada? Assim, não foi porque ele foi influenciado, deve ter visto alguém na escola, enfim, mas foi ele quem começou com esse assunto. E eu lembro bem que desde criança, minha mãe sempre arrumava a casa no final de semana, e a gente, ou quando tinha folga de semana, e ela sempre colocava música, né? Enfim, de Djavan, colocava os discos que ela gostava, que ela gosta, né? Que naquela época era muito comum, Era né? muito comum, né? E aí, minha mãe, ela começou, assim, diretamente a influenciar a gente por conta desse gosto musical, meu pai também, né? Enfim, meus avós, tia Vitória, minha avó, enfim. E a gente foi desenvolvendo esse gosto meio que sem saber realmente que na nossa família não tem músico, né? A gente não tem nenhuma Mais histórico, né? no histórico da família de pessoas que trabalharam, enfim, ou são musicistas. E aí a gente foi indicado por um amigo, como a gente começou a fazer aula de instrumento, rapaz, Isso há mais ou menos que ano? A gente gosta desses momentos históricos. 12 anos, eu tinha, isso foi 98, 98. 98, 98, 99, 99, 99, por dizer assim. E ali, eu lembro bem que na minha primeira aula, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, muito observadora, no sentido de que eu conseguia meio que pescar as coisas de ouvido, não digo musicais, digo de entender assim, e registrar. E eu lembro que na primeira aula, no final da aula, eu peguei o galope do professor e falei assim, pô, a batida é mais ou menos assim. Aí eu fiquei fazendo, tchê, 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 eu lembro bem, cara, disso, tchê, 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 tchê. Eu fiquei fazendo isso porque eu guardei essa divisão tipo, de algum lugar, de alguma coisa. Ele falou, é por aí. O caminho é esse. Aí eu lembro que depois, né, enfim, depois de meses, quando eu aprendi, sei lá, pouquíssimos acordes. E aí eu voltei para os meus avós, eu morava com meus avós, que eu sou assim criado em Pavuna. E aí lá eu conheci, lá eu conheci um professor através do meu irmão, e através também de um amigo. E o meu irmão formou um grupo. Mas já assim, logo de cara? Eu falei, cara, a gente parou de estudar, eu fui morar, eu fui morar em Pavuna de novo, ele comprou essa casa, Aqui isso, fui morar, como eu fui na verdade morar fui morar em Pavuna, no lugar que eu fui nascido e criado, quer dizer, eu não aceitei minha atuação de morar aqui em Madureira, com saudade de Pavuna, dos amigos, fui morar de novo em Pavuna. E aí, chegando lá, o meu irmão, ele formou um grupo. Ele, com 15, 16 anos, ele juntou a galera lá, os amigos nossos de infância, e formou o primeiro grupo dele. E eu lembro que eu assistia, eu não podia entrar no ensaio, né? Eu era mais novo, coisa e tal, porque eles jogavam como que atrapalhava, enfim. Era coisa de criança, né? Tinha criança. E aí eu ficava em cima da bicicleta, cara. Eu lembro, se fosse hoje, a porta era assim, aí eu ficava em cima da minha bicicletazinha pequena, olhando eles ensaiando. Ou no murinho assim, vendo. Parava assim da bicicleta, de brincar com os amigos, pra ficar vendo. E aquilo me encantava assim, ficava, caraca, que legal, não sei o quê, ficava com isso na cabeça. E aí eu fui estudar com esse professor. Aí esse professor foi mais ou menos me direcionando, foi de realmente eu, assim, fui aprendendo um pouco mais. E aí, cara, a minha vida começou na verdade, quando eu comecei a tocar, assim, eu lembro que nas minhas primeiras aulas com esse professor, ele já via que eu estava desenvolvendo um pouco da minha questão do ouvido, assim. Ele já tocava alguns acordes, eu já sabia mais ou menos identificar, Distinguir, né? distinguir. E aí eu fui tentar tirar música.
Mas isso tudo no violão, né? Não, cavaquinho. No cavaco? Você começou no cavaco? Eu não comecei tocando violão. Caramba! Meu primeiro instrumento foi o cavaquinho. Cavaquinho, pô. E aí eu lembro que eu fui passando, e aí tentei tirar a primeira música, tentei escrever, e na época não tinha internet. Naquela época era só CD. Era só um CD, e eu lembro muito bem. Para quem é da nossa geração vai lembrar. A gente ia para a escola e aí tinha aqueles programas de auditório. Uhum. Foi até o meu amigo João da Mania, que um dos caras que trabalhou na Mania, enfim, que fundou essas ideias, esses projetos de trazer o artista ao vivo para tocar Na rádio. com auditório, com som, aquela coisa toda. Então e aí eu gravava o programa. Apertava, eu e meu irmão, né, juntos, né, morava junto, play rec e deixava, gravava uma fita cassete. Uma fita cassete e Da ficava. programação inteira, até o que eles chamam isso. Quando me regravava em cima, né? Que ela tinha muito disso. E aí a gente foi dessa época, né? E aí a coisa foi fluindo, foi. Isso aí já era o quê? Uns 2000 e alguma coisinha? Era 2001. E aí eu lembro que eu com 14 anos, esse grupo do meu irmão se desfez, e aí se separou, né? Se separou, e aí nós formamos outro grupo, e aí eles chamaram. Porque na época também, assim, eu tive muita ajuda desses amigos que tocavam nesse grupo. Já tinha uma certa experiência já, né? E aí eles me incentivavam muito, me ensinavam, parava. Aí eu via lá a revistinha deles, enfim, e ficava tocando, assim, fazendo os acordes, não sei o quê. E eu já tinha uma certa desenvoltura no cavaquinho, e foi quando esse grupo eu fui pra tocar banjo. Aí o grupo acho que durou 9 meses, ou quase um ano. Cara, eu era tão fissurado de tocar nesse grupo que uma vez, essa história é verdade. A gente foi contratado para tocar um pagode de bom sucesso. Cara, e aí eu era uma criança, eu sempre fui uma criança muito arteira. Será que foi? Eu quebrei tudo que você imaginar de osso. Todos os ossos eu praticamente já quebrei, das pernas, braços, dedos, enfim. E eu lembro que nesse dia eu tava com o braço quebrado, cara. De tala, cara. Tipo, não tinha nem como tocar, porque não era aqui, era aqui. Uhum. Tala. Caramba. O gesso, né? Tala, gesso. Cara, eu fui tocar. Assim. Quebrou o gesso. Não quebrei, eu toquei assim, né? Fiquei tocando assim, mas eu sentei pra tocar, cara. Essa história, quem é meu amigo, assim, de infância, vai lembrar, enfim, eles vão lembrar, eles vão falar, cara, que é verdade, o Michel que tocou com o braço quebrado. Bota nos spoiler. Pô, Porque é uma história bem nítida isso, né? É verdade mesmo. Porque assim, sou tão apaixonado, tá, por isso, tanto que nesse dia foi uma apresentação que era uma coisa nova pra gente. Porque a gente era acostumado a muito se apresentar no bairro, enfim. E aí foi contratado para tocar fora. E aí, cara, pô, foi muito bacana, porque ali foi um momento marcante da minha vida. E o meu grupo também, esse grupo que eu tinha, tocava todo domingo na Pavuna, um pagode que era muito, enfim, trazia bastante gente. E eu era muito novo. Eu era, assim, muito novo e sempre tive realmente o rosto, né? Bem de novinho, minhas fotos estão aí no Facebook. Bem novinho, assim, bem bacarinha, bem novinho. Realmente eu comecei muito muito novo, né? A gente começou muito novo ali. E aí.